nós gostaríamos muito de cumprimentar, desejando que esse 2024 ele possa ser aquele ano de muito sucesso, mais sucesso do que aquilo que nós já obtivemos durante toda a nossa vida, porque nós estamos, de fato, nos aproximando daquela hora em que nós vamos ter muitas e muitas dificuldades. Então, gostaríamos de agradecer a Deus, cumprimentar também primeiro, então, desejando que cada um de nós, neste ano, possa ter um progresso mais no sentido de nós nos consagrarmos mais a Deus, de termos mais momentos de oração, atendendo aquele pedido de Jesus Cristo, quando ele diz assim: quando vocês virem acontecer essas coisas, erguem as vossas cabeças, ou seja, maior espiritualidade. E nós, de fato, devemos ter esta bênção de nós termos mais espiritualidade. Por quê? Porque nós sabemos que o inimigo ele vai fazer, de fato, todo o possível para que a gente venha a se desanimar. Mas essa daí não é, entendeu? A nossa ideia. A nossa ideia é de que nós vamos, neste ano, nos aproximar mais de Cristo Jesus. E nós sabemos que as dificuldades elas não vão diminuir. Na verdade, elas vão aumentar e elas vão aumentar muito. Eu quero dizer para vocês com toda a franqueza aquela citação que nós encontramos no livro O Grande Conflito, onde ela diz o seguinte, que onde Ellen White fala a respeito do lutar com Deus, e ela escreve o seguinte: lutar com Deus, quão poucos sabem o que isso significa. Então, que este ano aqui, ele seja um ano onde a gente possa aprender e mais se treinar nesse sentido de nós lutarmos com Deus e vencê-lo. Eu me lembro que, eu penso que vocês todos vão concordar comigo que o maior teste que Deus fez para um ser humano foi quando ele colocou o Abraão para sacrificar o filho dele. Você imagina, entende, o que se passou na mente do Abraão quando ele recebeu aquela ordem, que era uma ordem contrária a um dos próprios mandamentos do nosso Deus, e ele sabia perfeitamente que era de Deus. Eu fico também admirado porque o Abraão, ele sabia tanto de que isto era algo extremamente fora do normal, que ele nem sequer falou para Sara. Ele não falou nada para Sara, ele e o filho somente, e apenas anunciou que ia fazer, entender, um sacrifício, mas não falou de quem era o sacrifício. Então, gostaríamos muito, então, de agradecer a Deus a oportunidade que nós estamos tendo mais neste ano. Já estamos no dia 8, e nós sabemos que os dias agora eles correm bem céleres. Então, nós gostaríamos de reforçar a nossa disposição, o nosso desejo de nós estarmos com Cristo Jesus em todos os momentos deste ano. Antes foi falado a respeito de jejum, de oração, e de fato eu creio que nós estamos agora numa hora em que nós percebemos que os movimentos mundiais estão sendo assim programados, estão sendo já anunciados, no sentido que, de fato, estamos nos aproximando da volta de Jesus. Nós nunca estivemos com uma agenda tão assim clara para nós compreendermos que o grande conflito, quando ele foi escrito com muita propriedade. Então, hoje nós não precisamos mais falar que isto tinha sido uma profecia. Hoje nós verificamos que isso dali já é de fato de jornal, são assuntos que nós encontramos no celular, nos jornais, nas revistas, na televisão. Hoje nós estamos, de fato, à beira da volta de Jesus. Se nós formos falar assim de forma pública, assim de forma bíblica, nós verificamos que, de fato, nós estamos bem à beira do Jordão pela segunda vez. Na primeira vez estivemos em 1888,
lá, entende, nós, como movimento, tomamos o caminho do deserto, lamentavelmente. Mas agora nós estamos de novo nos aproximando daquele momento aonde que nós vamos poder passar o Rio Jordão, ou seja, vamos poder entrar na Canaã celestial. E nós gostaríamos de que cada um de nós afirmasse a sua decisão de sermos um dos 144 mil. Nós vemos também que, de fato, o inimigo, ele sempre chega até nós com aquelas tentações, e nós sabemos que, à medida como nós agora vamos andando para frente, esta rejeição que nós estamos sentindo da parte, principalmente, alguma coisa dentro da família, mas ainda não tanto velada, porém, dentro já da família da igreja, dos irmãos da fé, já um pouco mais acentuado para alguns ainda não tão acentuada, mas nós sabemos que essa situação ela vai se agravar, e ela vai se agravar tremendamente, ao ponto de que lá adiante nós vamos estar, talvez, sozinhos para poder conduzir ainda o nosso testemunho perante todo o universo. Mas, porém, nós temos também a lembrança de que aquilo que está à nossa frente, ou sermos aquelas testemunhas que Deus está precisando, nós sabemos que este é um grandíssimo privilégio, e nós pedimos a Deus para que nenhum de nós venha desperdiçar esta grande oportunidade esta que sabemos que o Daniel, o Paulo, o Moisés, o Abraão, o Enoque, cada um desses grandes homens que se dedicaram muito a Deus e que eles foram deixados como um exemplo para cada um de nós, todos eles gostariam de estar vivendo exatamente esta hora, nesses momentos, nesta ocasião, enquanto nós sabemos que vai ser dado o veredito a respeito do primeiro juízo, o primeiro julgamento que o Tribunal Celestial vai fazer a respeito do nosso Deus, por causa que o inimigo disse que, de fato, era impossível nós guardarmos a lei de Deus. E nós sabemos que, de fato, nós temos de fato, nós temos esta realidade de que agora nós estamos nos aproximando. Muito bem. Eu gostaria, então, de retornar aqui àquilo que nós estamos fazendo, da importância do momento que nós estamos vivendo. Então, agora, um de nós deveremos, então, estar fazendo orações uns pelos outros, para que nenhum de nós, nesses momentos que agora o caminho vai se apertar mais, para que nenhum de nós venha a se posicionar dentro de uma situação onde ele pudesse vir a ser um motivo de desgosto para o nosso Salvador. Muito bem. Então, nós estamos, então, falando aqui a respeito daquilo, entende, que significa lutar com Deus. E nós devemos aprender esta lição da luta com Deus. Então, aquilo que nós vamos aqui tratar é exatamente como entende que nós, então, poderíamos ser vitoriosos nesta luta com o nosso Deus. E nós sabemos de uma coisa, entende, que o nosso Deus, de fato, ele vai nos colocar à prova. Isso daí é indiscutível. Vocês podem pegar a Bíblia e verificar, entende, que ele agiu assim com os israelitas, ele agiu assim, entende, com Abraão, ele agiu assim com ele agiu assim com todos aqueles, entende, que quiseram se consagrar a ele. Quando nós vemos que o Daniel foi levado lá na Babilônia, aquilo lá, entende, era Deus de novo, entende, colocando o Daniel numa situação muito difícil, até com perigo e com ameaça de morte, para que ele pudesse testemunhar. Por isso, entende, que na parábola
da videira verdadeira, ele diz que o pai ele é muito hábil para podar o ramo, para que este ramo produza muitos frutos. E a poda é exatamente aquela hora, entendeu, onde nós somos colocados numa situação difícil, numa situação provante, para que ele possa obter de nós, de fato, aquele testemunho que ele deseja. Então, Ellen White, de fato, nos diz também que das bênçãos, as provações não são das menores bênçãos. Porém, nós todos sabemos, e a confissão disso é uma pura realidade que se aplica a cada um de nós, de que a nossa natureza humana, ela não gostaria de forma nenhuma de provações. A nossa natureza humana não tem nenhum tipo de disposição para isto. No entanto, Jesus Cristo falou que devemos ser felizes, bem-aventurados, quando nós estivéssemos diante das provações. Então, um desses meios que nós temos para que nós tenhamos êxito na hora em que tivermos, então, a passar pela poda do nosso Deus, é exatamente a oração. E nós sabemos que Ellen White nos diz que a oração, ela é para a vida espiritual, da mesma forma como a nossa oração, ela tem o equivalente à respiração na vida física. Então, como nós não podemos ficar muitos minutos sem respirar, nós também devemos colocar que Deus tem no livro, numa das epístolas do Paulo, onde ele diz, orai sem cessar, ou seja, a nossa mente continuamente ligada com o nosso Deus. Mas, a respeito do privilégio da oração, como Deus está sempre muito disponível para nós nem sempre temos a ideia e a concepção correta do que significa o privilégio de nós estarmos conversando e sendo ouvidos pelo governador do universo, aquele que criou todos os seres. Ele tem claramente à disposição, ele tem prazer em que cada um de nós conversemos com ele, e também ele tem prazer em se comunicar conosco. A respeito do poder que a oração tem, possivelmente o fato que mais denota e que mais revela que a oração de um de nós, a oração do ser humano pecador, ele tem muito valor, foi o fato de que Jesus Cristo, quando ele estava numa hora de grande necessidade lá no Getsemane, ele mesmo veio pedir oração dos seus irmãos que estavam lá junto com ele, e nós sabemos que apenas estava lá entre o Pedro, o Tiago e o João, e Jesus Cristo pediu para eles, para que eles fizessem oração por ele. Então, de fato, nós devemos sempre ter em mente o privilégio que nós temos da oração, mas também a grande distinção que Deus faz de quando um de nós se dirige a Ele. E nós lembramos dos fatos que foram registrados, e nós sabemos que a Bíblia não tem todos os fatos que Deus atendeu, que colocou seus filhos à prova, não estão todos eles relacionados, nós não os temos todos na Bíblia, mas nós lembramos, por exemplo, do fato do Elias. O Elias vai e ele faz uma oração para que por 3 anos e meio não chova, e isto, de fato, Deus veio e o atendeu. Outras partes, entende, que nós vemos, assim, que são extraordinárias. Aqui nós colocamos, nessa primeira página deste capítulo, a maneira de como gira o universo. A Terra, se nós formos na linha do Equador, ela está girando alguma coisa perto de 1.600 quilômetros por hora. Ela mesma gira ao redor do Sol a 107.000 quilômetros por hora, e, por sua vez, o Sol está girando, então, a 900.000 quilômetros por hora. Então, se nós pegamos e fazemos as contas aí,
Nós estamos numa velocidade tremendamente grande e nós nem percebemos por causa da atmosfera, entender que nós vemos que não está se mudando em nada. Porém, nós estamos numa velocidade tremenda, a Terra entende, está junto com o Sol, junto com os demais planetas e junto com as demais galáxias que nós temos, e nós sabemos que tudo está girando ao redor do trono de Deus. Quando daí nós temos esses dados e verificamos que, pelo fato de que foi feita uma oração, a Terra veio a voltar, a Bíblia nos diz que voltou 10 graus, e se nós formos fazer os cálculos e fizermos a pesquisa, nós vamos verificar que então a Terra voltou atrás alguma coisa perto de 40 minutos. Entende? E este fato, entende, ele foi percebido lá pelos babilônicos, que eles eram estudiosos da Bíblia, e esses babilônicos então vieram a fazer a sua pesquisa e depois vieram então saber que havia um rei lá na distante área lá da Palestina, e nós então sabemos que eles mandaram embaixadores lá para verificar o que havia acontecido, e nós também lamentamos que nesta hora o rei veio a se glorificar a si próprio, entende? Ao invés dele dar glória a Deus e apresentar o Jeová, o seu Deus, perante todos aquela grande nação que se tornou depois uma potência mundial. Muito bem. Então, nós verificamos que, para que voltasse para trás os 40 minutos, nós sabemos que a lei da inércia, então, ela foi anulada. Mas isto não implica que todo o universo esteve, então, tendo esta mesma ação do nosso querido Deus, no poder da sua palavra. Ele fez, então, com que o braço dele movimentasse todo o universo, isso para atender a oração de um dos nossos irmãos. E nós sabemos também que, posteriormente, também o Josué, ele pediu, e aconteceu que quase durante um dia inteiro, a terra então ficou como que parada, não aconteceu a rotação que nós sabemos que ela está constantemente em ação. E isto também, de novo, por causa de um homem que pediu e Deus, o atendeu. Isto aí, então, esses exemplos, eles servem, entende, para que a gente tenha consciência, e Deus deixou eles registrados exatamente com esse propósito, para que a gente saiba que o nosso Deus, ele tem os ouvidos atentos à nossa oração, e se nós agirmos e se nós estivermos dentro das condições que ele já estabeleceu, nós podemos fazer com que o braço dele seja liberto para que ele nos possa atender. Eu creio que de todas as orações que Deus Pai agora mais gostaria de ouvir, é exatamente de que o Evangelho seja pregado em todo o mundo. Então, nós sabemos que necessitamos do Espírito Santo para isso, e sabemos que, se nós, então, fizermos uso deste privilégio de falar com Deus com mais interesse, porque, que nem eu disse antes, o fato de que Deus está sempre disponível, nós, então, olhamos e todas aquelas circunstâncias onde elas são comuns para nós não damos muita importância. Por exemplo, hoje cedo nós acordamos e o nosso olho, ele está enxergando. Porém, nós não temos sempre aquela lembrança ou aquela consciência de nós agradecermos a Deus por um fato que ele é comum, um fato de que ele é constante. Com relação agora também ao momento que nós estamos hoje aqui vivendo, nós lembramos que quando Deus pôde trazer a reforma protestante, que foi daquilo que aconteceu dentro do cristianismo, um dos fatos mais importantes que nós tivemos,
Isto ia aconteceu não porque uma nação inteira, não porque entre muitas nações se uniram para fazer aquele pedido ao nosso Deus. Foram poucas pessoas, foram um grupo pequeno, e Deus atendeu a este grupo pequeno. E agora nós estamos de novo precisando o complemento da reforma. Nós estamos necessitando agora, neste momento, para que o nosso Deus possa nos dar a bênção de termos o reavivamento dentro do movimento adventista, e o movimento adventista, quando ele então estiver já reavivado, quando nós tivermos já dentro daquelas condições que Deus deseja, quando nós somos avançando no domínio do nosso eu, enquanto nós estamos permitindo que Jesus Cristo venha viver a vida dele em nós, enquanto nós vamos avançando neste objetivo, quem entende que vai fazer, qual entende que vai ser a mola que vai dar andamento e que vai provocar este tipo de bênção que o mundo todo está necessitando. Um pequeno grupo de irmãos. Então, nós gostaríamos muito que cada um de nós, individualmente, entrasse nesta luta para que nós tenhamos o reavivamento dentro do movimento adventista. Eu sei que os irmãos têm completa consciência, e eles concordam integralmente conosco, de que esse reavivamento não vai vir para nenhuma outra congregação. Ele vai ter o início dentro do movimento adventista. E o movimento adventista depois vai levar este mesmo reavivamento a todas as demais congregações, e assim todos os filhos de Deus que estão espalhados nas diversas congregações, nós vamos ter a bênção de termos a realidade da profecia de Jesus Cristo. Haverá um rebanho e um pastor. Irmãos, nós estamos muito próximos de que esta profecia de Cristo Jesus, nós podemos participar, eu creio, nós podemos, de fato, ser daqueles que podemos ver aquilo que o apóstolo Paulo gostaria de ter visto. Haverá um rebanho e um pastor. Nós estamos muito próximos desta hora. Muito bem. A oração sempre ela deve ter com fé. E fé nós sabemos que é aquela condição de nós termos certeza absoluta de que Deus Pai vai nos ouvir se a nossa oração for feita de acordo com a sua vontade. Então, sempre que nós pudermos e sempre que nós estivermos fazendo qualquer pedido ao nosso Deus, se nós pudermos apresentar ao nosso Deus uma das citações da palavra de Deus que desse apoio ao nosso pedido, então nós estaremos com certeza absoluta apresentando a Deus algo, entende, que é do conhecimento dele e que é da vontade dele. Nós, hoje, estamos diante de uma hora em que sentimos da parte dos nossos irmãos, e eu mesmo estou incluído nisto, de irmos para o campo. Então, sempre que nós vamos apresentar a Deus essa nossa necessidade de atendermos aquilo que Ele nos orientou, se nós pudermos colocar na nossa oração, na hora que nós vamos conversar com o nosso Deus, falar: Senhor Deus, o Senhor Jesus Cristo disse isso aqui, e nós apresentarmos a Ele a ordem de Cristo Jesus, ide para o campo, nós sabemos que assim, então, a nossa oração ela vai estar respaldada por uma promessa dele, e nós sabemos que o nosso Deus, de forma nenhuma, ele é um Deus que ele é mentiroso. Então, nós gostaríamos que, quando nós formos fazer as nossas orações, que nós possamos, então, acrescentar a Deus tudo aquilo que são as promessas deles, os mandamentos deles, e se nós fazemos isso, nós vamos estar assim como aquilo que o Jacó fez quando ele estava em apuros, né? Quando nós verificamos a vida de Jesus, que é o nosso exemplo máximo, nós verificamos que ele passava noites inteiras em oração.
Então, eram noites de vigília. E nós sabemos que o Lutero tinha esse mesmo tipo de comportamento, ele tinha o hábito de ter 2 horas de oração a cada manhã, e ele dividia isso entre estudar a palavra de Deus e também ele fazer as suas orações. E quando ele estava com muita dificuldade, ele aumentava mais ainda esse tempo. Ele fala a respeito de 3 horas em oração, quando a situação estava muito difícil. E, lamentavelmente, a nossa disposição com relação à oração é que quando nós temos muita atividade, nós fazemos o contrário, por causa que a nossa natureza humana, ela tem esta dificuldade, que logicamente ela precisa ser combatida pela fé e no poder da palavra de Deus. Wesley ele era um ministro, mas ele tinha entre 4 a 6 horas de oração, e nós sabemos que nós devemos copiar os exemplos. O apóstolo Paulo chegou a escrever assim: sede meus imitadores. E eu tenho certeza que o apóstolo Paulo, não há nada escrito, mas o apóstolo Paulo era alguém de muito tempo de oração, porque se ele não tivesse tido o tempo de oração, ele não poderia nunca ter sido usado por Jesus Cristo da maneira como ele foi usado. Aqui, então, a respeito do segredo dos sábios. O Jacó, nós lembramos da maneira como o Jacó apresentou a Deus quando ele estava em apuros. O irmão dele vinha com 400, 500 bandidos junto para, de fato, fazer toda a maldade que ele queria em relação ao seu irmão que o havia traído, também que o havia mentido. E nós sabemos que o Jacó, nesta hora, ele percebeu o grave perigo que ele estava, e ele tomou as providências que eram necessárias, dividiu o grupo dele em 2, mandou um para cá e outro para lá, e agora ele foi falar com o nosso Deus, e nós gostamos muito da maneira como a Bíblia nos relata a sinceridade do Jacó, quando ele chega e diz o seguinte: eu tenho medo. Ele conta a Deus o seu sentimento. Então, quando nós vamos falar com Deus que nós estamos numa dificuldade, nós temos até acredito de que uma das maneiras de nós nos aproximarmos mais de Deus, de sermos mais íntimos com Ele, não, se for a oração pública, nós vemos o exemplo de Cristo Jesus, que ele falava de uma forma genérica. Porém, quando nós vamos no nosso culto particular, nós deveríamos não apenas falar dos fatos, mas deveríamos também falar do julgamento, da maneira como nós estamos vendo esse fato, esse tipo de perigo, realçar a Deus qual é que é o nosso sentimento com relação às nossas emoções, com relação a isto que está acontecendo, e logo em seguida buscar de Deus também a inspiração do Espírito Santo para que ele nos revele qual é que é o sentimento que o nosso Deus tem em relação a este apuro ou em relação a essa nossa grande necessidade. E se nós chegarmos, então, a ter os nossos sentimentos sintonizados com o nosso Deus, eis que, então, nós estamos dentro daquela realidade de sermos mais íntimos com o nosso querido Deus e Pai. Então, o Jacó, nós vimos, vocês podem pegar o livro de Gênesis, no capítulo 32, onde ele vai e ele diz que, de fato, ele está com medo, mas logo em seguida ele apresenta a Deus e diz: e tu disseste, certamente te farei bem. Então, agora ele colocou a Deus naquela realidade que Ellen White diz. Ellen White nos diz que nós devemos tomar a Bíblia, apontar uma promessa de Deus e falar: Senhor Deus, o Senhor tem prometido isto, e o Senhor tem nos dado esta esperança, e nós sabemos que isto nós fazemos não para ver se Deus vai nos ouvir, mas sim porque nós sabemos que Ele não é mentiroso e Ele sempre vai nos ouvir. De fato, há algumas condições, aonde que nós, logo em seguida, vamos ver, aonde Deus não pode nos ouvir. Porém, se nós estamos com a nossa consciência limpa, nós, podemos apresentar
a Deus as nossas petições, sabendo que Ele vai nos atender e sabendo também de que Ele é capaz de demorar, porque quando o Elias foi fazer a sua oração, o Elias sabia perfeitamente que Deus o estava ouvindo, porém, na primeira vez, ele não ouviu, na segunda, na terceira, na quarta, na quinta, na sexta. Ellen White, então, nos diz que na sexta, quando Elias, então, se pôs no lugar, porque o Elias, você lembra que diz, só sobrou eu. E o Elias, então, ele tinha esta concepção de que ele era alguém aceito por Deus, alguém que tinha um relacionamento com Deus. Então, nas 6 vezes que ele fez a oração, Ellen White diz que ele tinha um pouco do seu ego junto. Quando daí ele veio a se reconhecer na sua condição de ser humano pecaminoso, dependente, agora Deus Pai então pôde mandar aquela nuvenzinha e, para a alegria dele, logo em seguida, uma grande chuva. Então, nós devemos aprender a lutar com Deus e vencê-lo. E nós devemos fazer isso nas coisas pequenas, porque logo aí adiante nós vamos estar em grandes apuros se nós mantermos fiéis e se de fato nós estamos nos aproximando da volta de Jesus, como é aquilo que nós todos estamos convictos, nós estamos vendo as coisas acontecerem. Veja que no primeiro dia do ano o Japão já foi surpreendido lá por 7,6. Um terremoto de 7,6 é um desastre terrível. O máximo que é 8 na escala Richter. E deu um de 7,6. Logo entende para que o inimigo dissesse como entende que vai ser o ano de 2024. Então, lutar com Deus, o que consiste? É manter a fé inabalável nas suas promessas, tendo certeza absoluta de que ele vai cumprir. Quando ele vai cumprir, às vezes pode demorar. Porém, nós sabemos que se nós fizermos um pedido a Deus de acordo com a vontade dele, ele sempre vai pedir, porque o próprio Jesus Cristo, ele nos entusiasmou e ele nos deu toda a direção e todos os parâmetros, quando ele diz o seguinte: pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á. Então, o próprio Jesus Cristo, com isso, ele está dizendo, fique tranquilo, se vocês estiverem de acordo com o plano de Deus, estiverem limpos de coração, vocês podem apresentar os vossos pedidos e eles sim vão ser atendidos. E nós sabemos que, se por uma aventura, isso também gostamos muito de Ellen White, porque é uma bênção, nós lemos o Espírito de Profecia. Se nós, por uma aventura, formos fazer a Deus, mesmo apresentando um pedido, algo que não seria da nossa necessidade, ou algo que não seria prejudicial, o nosso Deus vai atender o nosso pedido. Porém, ele vai nos dar, no lugar daquele pedido indevido, ele vai nos dar algo de que nós estamos necessitando e que nós não havíamos pedido. Então, de sorte que, quando nós fazemos uma oração, e esta oração, ela for de acordo com a vontade de Deus, nós sabemos que nenhuma delas deixa de ser atendida. Porque se porventura Deus Pai não está naquele processo da poda, se ele não está naquele processo de nos provar, então ele vai nos dar, no lugar daquela oração, daquele pedido que nós fizemos, ele vai nos atender com uma outra necessidade nossa. Então, nós sabemos que quando nós fazemos uma oração ao nosso querido Pai, nós temos certeza absoluta de que a nossa oração vai ser atendida, ainda que não seja especificamente aquele pedido que nós fizemos. Quanto às orações, eu creio que nós que estamos aqui no meio desta confusão toda que o mundo está se colocando, quando estamos vendo de que o inimigo de Deus está tomando conta da humanidade, a hora em que nós estamos percebendo de que
aquilo que tem no livro do Apocalipse 13, o dragão se pôs sobre a areia do mar, está acontecendo, o inimigo está tomando conta, e nós verificamos, eu estava lendo um dia desses aí, algo que o Jones escreveu, e o Jones, então, ele já no tempo dele, disse há mais de 100 anos atrás, né, mais de 130 anos atrás que ele escreveu, ele então diz o seguinte, que todos os governos já estavam sendo dominados pelo inimigo de Deus. E de lá para cá, o que aconteceu foi apenas que o inimigo de Deus está tomando mais poder sobre as decisões de todos os governos. Então, de fato, aí do campo, nós devemos nos preparar principalmente para que nós sejamos daqueles instrumentos, daquelas testemunhas que Deus Pai está necessitando. Nós temos, pela nossa própria condição humana, pela nossa natureza, pelo nosso ego, de irmos ao campo para a proteção nossa. Porém, gostaríamos muito de frisar de novo, apenas lembrando de que nós devemos ir para o campo, porque o campo é o melhor ambiente onde o caráter pode ser transformado, onde Jesus Cristo pode habitar em nós, de tal maneira que nós possamos ter a testemunha fiel e verdadeira vivendo em nós ininterruptamente. Porém, enquanto nós estamos lá no campo, ou aqui ainda na cidade, ou no meio termo, nós devemos ter, então, 3 períodos de oração diária. Todos os dias nós deveríamos ter esta mesma bênção, entende? De manhã ao meio-dia e no declinar do dia. Eu me lembro que Ellen White disse de que todas as famílias que estão em oração na hora do pôr do sol, elas são de um ponto notável pelo exército celestial. Eu gostei muito também desta informação que Ellen White nos traz. Muito bem. Aqui, com relação àquilo que nós antes estávamos falando a respeito daquilo que Jesus Cristo falou, a respeito do pedir, bater e também rogar ao nosso Deus, alguém que escreveu assim, de que nós devemos pedir com a humildade de um mendigo, buscar com a dedicação de um fiel empregado e bater com a confiança de um amigo. E nós devemos orar não para que Deus nos ouça, mas para que nós possamos ouvir a Deus. E nós sabemos que Ele nos fala enquanto nós mesmos estamos fazendo as nossas orações, porque Ele está toda hora dominando a nossa mente. Eu gosto muito daquela citação do Espírito de Profecia, onde ela diz que quando nós estamos no Gálatas 2:20, Jesus Cristo está dominando a nossa mente, e quando Ele tem domínio do nosso cérebro, Ele está dominando todos os nossos órgãos, todas as nossas faculdades. Então, nós podemos ser instrumentos que Jesus Cristo está usando, e nós gostaríamos muito de sermos desse instrumento constantemente. Alguém também que eu tenho lido um livro a respeito do George Miller, aquele inglês, daquele dos orfanatos. Nós lembramos, que ele construiu um orfanato junto com o povo que estava apoiando, e ele foi fazer a inauguração do orfanato, e quando ele foi fazer a organização do orfanato, ele se lembrou que ele não havia pedido os órfãos ao nosso querido Deus. Mas o Miller, de fato, ele foi alguém que teve milhares de orações atendidas. Era alguém que aprendeu a lutar com Deus e vencê-lo. E ele tinha 5 amigos, e ele gostaria que esses 5 amigos, ele tinha a intenção desses 5 amigos, que eles se tornassem também devotos ao nosso Deus. Então, demorou 18 meses para o primeiro se converter, 5 para o segundo, e 5 anos no segundo, e 12 anos para o terceiro. E depois de 42 anos orando diariamente pelos outros 2, ele ainda, no final, ele diz o seguinte: eles ainda não se converteram, mas se converterão. E o que de fato aconteceu depois da morte. Isto aqui é uma ilustração do que significa bater. Bater insistentemente e não desistir.
Aqui nós vemos alguém que aprendeu a lutar com Deus, ele aprendeu a se relacionar com Deus e pôde, então, assim, também conhecer melhor o nosso Deus. Que tipo de obstáculos que nós poderíamos apresentar? Quando nós não temos uma oração que é atendida, nós deveríamos, então, nos voltar também a Deus e fazer um exame da nossa consciência, porque o nosso Deus é muito sábio e ele sabe que é mais importante que nós estejamos em paz com ele do que ele nos atender o nosso pedido. Então, nós devemos verificar se, porventura, há algo que o Espírito Santo pode nos levar à memória de algo que não está bem com o nosso Deus, não está bem com alguém do nosso próximo. E quando nós falamos do nosso próximo, nós queremos falar não apenas aqueles que são da nossa fé. Se nós viemos a, de qualquer forma, entender, falhar com alguém, entender, que é um filho de Deus, nós devemos ir e buscar reparar aquilo. E eu creio, entender, que isso nós fazemos quando há a Santa Ceia. Porém, se porventura um de nós, entende, não tem feito, pode acontecer que as nossas orações não atendidas, elas tenham aquilo, entende, que nós lemos no livro de Provérbios: o que cerra os ouvidos para não atender a lei aqui significa aquilo que tem na palavra de Deus, até a sua oração será abominável. E pode ser que às vezes nós tenhamos aquilo que nós lemos no livro de Pedro, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos abertos às suas orações, mas a face do Senhor é contra os que fazem o mal. Então, nós podemos estar fazendo o mal para o nosso corpo, poderemos estar fazendo o mal a nós mesmos. Por exemplo, se eu não faço os exercícios físicos da forma correta, se eu não estou mastigando da forma correta, eu posso estar, entendeu, fazendo algo que está relacionado no livro de Pedro aqui, contra aqueles que estão fazendo o mal. Então, nós podemos estar fazendo o mal para nós próprios, ou para alguém da família, ou para alguém fora da família, mas nós sabemos que se o Espírito Santo não está nos colocando dentro da nossa mente algo que não está bem agora, nós sabemos, então, que ele, de forma nenhuma, tem nada a nos apresentar, porque o nosso Deus é extremamente zeloso e ele gostaria muito de nos auxiliar nesse aspecto. Muito bem, irmãos, eu gostaria, então, aqui, nesse capítulo também, então, nós estamos repetindo o nosso grande privilégio que nós temos de formarmos, de estarmos naquele grupo de poucas pessoas, não precisam ser milhares de pessoas, que vão lutar com Deus para que haja o reavivamento. E nós falamos aqui também a respeito do privilégio do Enoque, do Abraão, e daqueles outros grandes que tiveram a bênção de serem testados e passarem no teste. Então, quando Deus Pai está nos trazendo algo de difícil na nossa vida, nós devemos saber que, se Jesus Cristo falou assim, que nenhum passarinho cai sem que Deus Pai concorde, sem que Deus Pai dê a sua anuência, se isto, entende, acontece com uma coisa tão de pouca importância quanto um passarinho, imagina com relação a um de nós. Então, nós sabemos que quando Deus Pai está nos trazendo alguma dificuldade, nós devemos saber que ele viu um bem naquilo que nós ainda não vimos e que talvez nós vamos morrer sem saber dele. Porém, quando nós estivermos lá na parte celestial, nós sabemos, nós temos absoluta certeza que quando nos vai dizer o que tinha atrás da cortina e por que ele consentiu com aquilo, nós vamos conhecer a realidade e nós vamos agradecer a Deus por ele ter consentido. Então, quando nos está acontecendo algo de muito difícil aqui, nós já podemos nos antecipar pela fé e agradecer a Deus por causa que estamos nos antecipando aquilo que vai acontecer lá na pátria celestial.
Nós, às vezes, dizemos assim que Deus escreve reto por linhas tortas, mas nós sabemos que aquelas linhas, elas sempre eram retas. Nós apenas, pela nossa dificuldade, pela nossa humanidade, pela nossa incapacidade e pela nossa falta de informação, então nós dizemos que as linhas eram retas porque elas nos pareciam retas, mas nós sabemos que, de fato, elas não eram retas. Então, nós gostaríamos de convidar a cada um dos nossos irmãos que estão aqui hoje em TV conosco, e também aqueles que posteriormente vão eventualmente ouvir e também de presenciar esses momentos pela internet, vendo nos celulares, vendo na internet, para que nós não desperdicemos a oportunidade de agora sermos aquele grupo de fiéis que vai pedir e vai insistir e vai colocar Deus numa condição aonde Ele possa, de fato, mover a sua mão no sentido de nos trazer o reavivamento dentro do movimento adventista. Amém? Então, nós gostaríamos de endereçar ao nosso querido Deus mais uma oração nesse sentido. Pai nosso que estás nos céus, nós queremos muito, Senhor Deus, lhe agradecer a lembrança que o nosso Deus nos traz do privilégio que o Senhor nos dá de nos ouvir, de nos dar audiência, de estar sempre disponível e sempre com os seus ouvidos prontos para ouvir de nós, que nós sabemos, Senhor Deus, que nós somos. Nós sabemos, Senhor Deus, que nós somos indignos e nós sabemos, Senhor Deus, que nós somos pecadores, porém nós sabemos, e este é o motivo da nossa grande alegria, que o nosso Deus, mesmo sabendo daquilo que nós somos, nosso Deus nos dá atenção e Ele ouve os nossos pedidos. Pai querido, nós queremos, em nome de Cristo Jesus, apresentar perante Ti este pedido, que o nosso querido Deus nos dê a bênção do reavivamento dentro do movimento adventista, o quanto mais rápido possível, para a sua honra e para a sua glória. Faça, Senhor Deus, com todos aqueles que estão aqui nos ouvindo, também tenham este mesmo desejo de ser um desses componentes deste pequeno grupo que vai possibilitar que a mão do nosso querido Deus seja aberta no sentido de nos atender. É o nosso pedido que nós queremos endereçar a Ti, em nome do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado por nos teres ouvido. Amém.